Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. O mundo em que nós vivemos mudou. O advento das redes sociais mudou completamente a maneira como nós nos comunicamos. Hoje, por exemplo, eu posso ter um contato diário com pessoas que estão do outro lado do mundo. Eu posso falar com elas, eu posso vê-las. E isso é muito especial. Especial para pessoas que se mudam por conta de trabalho ou até mesmo para missionários, que há décadas atrás dependiam de cartas para se comunicar com seus familiares, mas que hoje podem ter um contato diário com as pessoas que amam. Perceba então que o nosso principal meio de comunicação são essas redes sociais. E eu tenho me preocupado muito quando eu observo a maneira como muitos cristãos têm utilizado as redes sociais, o que eles têm postado. Porque de alguma forma a gente pode não estar com as pessoas diariamente, pode não conviver com elas, mas nós convivemos com elas pelas redes sociais. Ou seja, aquilo que eu posto, aquilo que eu compartilho, leva essas pessoas a fazerem uma avaliação ao meu respeito. Afinal de contas, nós somos aquilo que nós postamos. Será que essa é uma realidade? Será que nós temos base bíblica para fazer essa afirmação? Parece que sim, porque Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, parte B, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nós poderemos pegar esse texto e contextualizá-lo, trazer para a nossa realidade, entender que aquilo que os nossos dedinhos postam brota do nosso coração, é uma expressão do nosso coração. Por isso a gente pode fazer uma análise do estado do nosso coração a partir das nossas postagens pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Essa é uma forma que nós temos de avaliar o nosso coração, porque as nossas postagens são uma expressão daquilo que está em nosso coração. E isso tem me deixado muito preocupado, porque quando eu olho para aquilo que algumas pessoas têm postado, a sensação que tenho é que o coração delas não está bom. É que aquilo que existe no coração delas não é positivo. Por exemplo, você já percebeu quantas pessoas desabafam pelas redes sociais? Elas colocam para fora toda a sua amargura, todo o seu ressentimento. Elas se desentendem com uma ou duas pessoas e têm na sua lista de contatos 100, 200, 300 pessoas. Elas não se importam, elas simplesmente vão tentar atacar as pessoas que feriram a elas, mas de alguma forma acabam atingindo gente que não tem absolutamente nada a ver com isso. Outra coisa que tem me chamado a atenção é justamente naquilo que envolve essa disputa política. Eu tenho visto tantas pessoas postando e, de alguma forma, nas suas postagens, elas estão disseminando o ódio contra as autoridades governamentais. Então, tudo aquilo que elas recebem, que é uma crítica às autoridades, elas simplesmente compartilham, muitas vezes sem averiguar se aquilo que está sendo compartilhado é verdade ou não. Elas estão tão empenhadas no combate à injustiça, no combate à corrupção, que elas se esquecem que em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, o mesmo texto que diz que o amor não se alegra com a injustiça, também diz que o amor se alegra, ele folga com a verdade. Assim como no nosso dia a dia a gente vai aprendendo a refrear a nossa língua, a tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a gente precisa também refrear os nossos dedinhos e ter muito cuidado com aquilo que a gente tecla, com aquilo que a gente envia, com aquilo que a gente compartilha ou posta. A nossa principal missão nessa terra é sermos testemunhas. E a testemunha, ela tem um papel fundamental, porque é como se nós estivéssemos em um grande tribunal. Jesus está no banco dos réus e o mundo está sempre emitindo um juízo de valor a respeito dele.
E Ele vai fazer isso a partir daquilo que nós, como testemunhas, falamos e fazemos. Nós testemunhamos a respeito de Jesus, nós motivamos as pessoas a crerem em Jesus, e são as nossas palavras, são as nossas atitudes, são as nossas postagens que vão ajudar as pessoas a tomar uma decisão a favor de Jesus e não contra Jesus. Porque neste tribunal, quando elas emitem um juízo desfavorável a respeito de Jesus, não é ele quem é condenado, porque ele já foi condenado em um tribunal humano, ele já foi executado injustamente, mas ele ressuscitou, ele é Senhor e ele é juiz de toda a terra. Então, quando as pessoas emitem um juízo negativo a respeito de Jesus, elas próprias são condenadas. Nós somos testemunhas de Jesus. De que maneira nós, através das nossas redes sociais, estamos ajudando as pessoas a terem uma visão positiva a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho? Aí você pode dizer, pastor, então eu decidi, eu não posto absolutamente nada. Isso também está errado. Porque a principal missão ou tarefa de uma testemunha é justamente falar. É declarar a respeito do que viu, do que percebeu, do que experimentou. Nós precisamos sim estar nas redes sociais e utilizar as redes sociais para proclamar a Jesus, para abençoar as pessoas, para testemunhar a respeito daquilo que Deus tem feito em relação a nós, em relação à nossa vida, em favor de nós. Só que quando a gente olha para algumas pessoas, elas só postam coisas negativas. Há sempre nas postagens delas ressentimento, desabafo, amargura, críticas, difamação, ódio, contenda, discussões. Meus amados, não é bom que nós hajamos assim. Afinal de contas, o que nós postamos é uma expressão do nosso coração, é uma descrição de quem nós somos. Nós somos aquilo que nós postamos. Então quero desafiar você a dar uma olhadinha em tudo aquilo que você postou nessa última semana. Tudo aquilo que você compartilhou nesse último mês. O que isso revela a respeito do seu coração? O que isso expressa a respeito de você? Tome muito cuidado. Mais do que nunca, nós estamos sendo observados. Mais do que nunca, nós temos oportunidades de testemunhar a nossa nova vida em Cristo Jesus. Então nós não podemos agir como todo mundo age. A gente não pode partilhar daquilo que todo mundo está partilhando, porque nós fomos chamados a ser sal e luz neste mundo, inclusive em nossas redes sociais. Será que nós temos resplandecido? Será que nós temos feito a diferença onde nós estamos? Será que as pessoas estão olhando para nós e perceberam alguma coisa diferente em nós a partir daquilo que a gente posta? Cuidado! Tiago capítulo 3, versículo 9 diz que com a língua nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, diz o versículo 10. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não adianta também a gente só postar texto bíblico e logo após o texto bíblico a gente tem uma palavra difamando alguém. A gente está incitando ódio nas pessoas. A gente posta um texto bíblico e faz logo depois um desabafo terrível para tentar ferir as pessoas que de alguma forma nos feriram. Meus amados, nós temos uma grande oportunidade de partilhar o amor de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, através das nossas redes sociais. Por isso, pare um pouco e avalie as suas postagens, avalie aquilo que você está compartilhando, porque talvez você esteja desperdiçando uma bela oportunidade de abençoar pessoas, de exercer com fidelidade a sua missão como testemunha de Jesus. Tenha muito cuidado. Aproveite as oportunidades para ser boca de Deus
e abençoar aqueles que precisam de uma palavra da parte de Deus para trazer paz e quietude ao seu coração. Que Deus te abençoe pelo poder do nome de Jesus Cristo.